É. Como é que você quer? Tá ótimo assim, já tá rodando. Beleza? Quer dizer que eu tô cara da né? A bonitona da casa, né? Finalmente. Tudo bem? Tudo bem? Está conhecendo a versão masculina da Gilda? A Gilda! Parece muito! Muito! Essa chegada da versão é bonita. A vida inteira ele teve uma retidão, eu não diria à frente, mas ao alto. Ele talvez não participe da colheita, mas ele vai morrer semente. Entendeu? Isso é bacana. E até hoje, o que eu sinto é que assim, não arredou 1 milímetro do que ele coloca como a utopia dele, o ideal dele. Na realidade, nós somos 8 irmãos. O Luiz Fernando, o Carlos Alberto, que é o Alberto, a Maria Cecília, a Maria Tereza. Aí você tem o Rodrigo, o Breno, eu, Leonardo, e o Antônio Carlos, que era o Tonico. Que era o Tonico. Esse já falecido. O doutor Antônio Carlos moldou, né, essa personalidade firme do Beto. O Antônio Carlos era uma pessoa metódica, uma pessoa enérgica, uma pessoa forte, né, uma pessoa que escreveu no Estado de Minas até praticamente morrer todos os seus textos, com essa elegância, inteligência e cultura da Dona Estela Libânio Cristo, né, que usava a culinária apenas como uma forma de dizer que o mundo é possível, que o mundo é bom. O Beto tira a rigidez do meu pai, mas tira o amor da minha mãe, que é a soma disso. Na realidade, nós tivemos uma educação mais intelectual, quer dizer, minha mãe muito católica e meu pai muito ético. Então, a ideia não era tirar vantagem, não era ser o esperto. A ideia era ter uma sabedoria, ter uma cultura. Eu tinha de 14 para 15 anos, quando estava na JEC, a Juventude Estudantil Católica, em Juiz de Fora, onde eu morava. E fui participar de um encontro regional de JEC em Belo Horizonte, onde Frei Beto não era Frei, né? Onde o Beto também participava. E aí nos conhecemos. Eu tenho uma pequena lembrança dele, muito brincalhão. Mas desse primeiro encontro é isso. Um cara que meio snob, se a gente fala assim, né? Adolescente. E ele dizia, eu não preciso ler jornal, porque quando eu quero saber as notícias, basta pegar o Apocalipse, eu já sei o que vai acontecer. Eu falei, esse menino está meio metido a besta. Mas era um papo muito inteligente e a partir daí a amizade foi seguindo. Ele tinha, assim, por exemplo, a hora dançante, né, na adolescência, e ele que acompanhava eu e minha irmã no clube que a gente ia, sabe? Que a gente só podia sair, inclusive, com ele, sabe? Com ele ou com o mais velho, mas o mais velho não gostava muito, assim, de acompanhar. E o Beto gostava de dançar muito. Pé de valsa ele, né? É, adorava. Tinha uma namorada muito linda, maravilhosa. Ele. É, tinha uma namorada linda, que até quando ele foi pro convento, foi quando ele terminou esse namoro. Porque ele foi da JEC, né, da Juventude Estudantil Católica, e ele já colocava que ele tinha vontade, sabe, de seguir uma vida religiosa. Beto completou seus estudos eclesiásticos e não se ordenou. Tem ideia do que é uma pessoa ali com 20 e poucos anos não ter se ordenado? Virou um frei, um irmão leigo? Como é que é um irmão leigo, para quem não sabe? Ele tem que cumprir todas as ordens de um padre
e não é padre. Não sendo padre, ele não está, quer dizer, não está sujeito às ordens da Igreja Católica, do Papa. No entanto, não tem também os privilégios de um padre. Então, ele não tem paróquia, ele não tem casa, ele não tem ajuda de custo, ele não tem um lar, ele não tem um quarto. O que ele fez? A casa dele, como todo mundo sabe, é um convento dos dominicanos. E lá mora, naquele quarto simples. Então, assim, nós estamos falando de uma pessoa fora da curva completamente no mundo da Igreja Católica e no mundo da religiosidade. Isso aqui é o meu quarto, né? Como se vê, um reduto muito pequeno. Essa pintura, ela é muito significativa para mim, porque dos 4 anos que eu fiquei preso na ditadura militar, os 2 últimos anos nós ficamos misturados aos presos comuns. O Beto, ele era discreto, porque até então era aquele irmão que morava no convento dos dominicanos em São Paulo, pensa aquela coisa mais... tá rezando o tempo todo, foi para a biblioteca, voltou para a reza, voltou para a igreja. Não tá, você tá pensando que ele não está em atividade, no social. O Nico tem uma história que a gente ri muito, porque ele na escola já escutava alguma coisa, né? Aí um dia ele chegou e falou assim para minha mãe, nossa, estão falando que, né, eu acho que está saindo no jornal, foto do Beto, ele é muito importante, né, mamãe? Porque todo dia falou que sai, né, no jornal, inocente total, porque ele era criancinha mesmo, né? Do meu irmão, lugar-tenente de Carlos Marighella, no Rio Grande do Sul, era meu irmão. Desde 67, havia ingressado com outros frades dominicanos na ALN, comandada pelo Marighella, e com a missão de apoio, nunca pegamos em armas, era só apoiar. Eu fui estudar teologia com os jesuítas, lá em São Leopoldo. E enquanto eu estudava, eu fazia esse trabalho de receber o pessoal que precisava sair do Brasil clandestinamente. Eu montei um esquema, o Marighella me deu algumas dicas, outras eu criei com pessoas lá do Rio Grande do Sul. E com isso eu tirei umas 10 ou 12 pessoas, não sei, no batismo de sangue tem a relação completa de quem eu tirei, como eu tirei, tudo. Bem, aí a repressão descobriu a nossa ligação com o Marighella. No dia 2 de novembro de 69, prendeu 2 frades aqui no Rio, o Ivo e o Fernando. Aí eles foram barbaramente torturados para dizer onde é que estava o Marighella. E eu fiquei sabendo, lá em São Leopoldo, que eles tinham caído. A gente teve uma convivência muito intensa, né? Sobretudo, eu diria, num período que a gente ficou no presídio Tiradentes, só nós 3. Beto, Fernando, os outros já tinham sido libertados. Aí nós ficamos 1 ano e meio juntos, só nós, numa cela. A gente tinha combinado mais ou menos assim, cada dia um fazia a cozinha, né? E ele experimentou durante alguns dias, ele, Beto, não aguentou, porque eu e Fernando éramos péssimos cozinheiros. A gente aprendeu a fazer arroz, feijão com ele, né? Mas não saía do jeito que deveria ser, ou não saía do jeito gostoso. Aí ele fez uma combinação conosco, se vocês toparem, eu só cozinho e vocês se ocupam de todo o resto, lavar a louça e tal. Foram poucas semanas, os 3 cozinhando, e o resto do tempo o Beto cozinhando, e nós 2 encarregados da parte de lavar os pratos, a louça. Me gusta também cozinhar. Eu sou hijo de mi madre, que é buena cocinera, e na cárcel tive a oportunidade de aprender um pouco mais, e depois da cárcel fui a viver 5 anos em uma favela, e aí eu tinha que cozinhar todos os dias. E soube, e aí já entra no mistério
que envolve a própria religiosidade, que é enfrentar os seus próprios demônios com todos os outros demônios ao redor, que era a ditadura. Ele enfrentou isso, a ditadura, a prisão, a tortura a que foi submetido, e tudo mais, né, também mais ou menos nesse momento de decisão de ser irmão leigo, que inclui voto de castidade, voto de pobreza e tudo mais, né? Como Frei Beto encarou o amor. Está nos livros. Ele escreveu isso, né? Como Frei Beto não evitou, foi uma decisão. Para falar do Beto, a gente tem que falar de um coletivo. O Beto nunca está sozinho. Uma pessoa que criou grupos de oração. Mulheres e homens que pensam, que sonham, que vivem com um mundo melhor, numa mística, sabe, de Pedro Casaldáliga, de Dom Helder, uma mística pé no chão. Muito bem, bom dia! Ô, Janete, querida, tudo bem? Oh, que bom! Ô, Terezinha, você tá boa, querida? Tudo bom, tudo bem? A pastoral operária é o posto de gasolina. Não, a gente não vem aqui nessa reunião, nessa nossa partilha de vida apenas para ficar bem. Não, é para nos incomodar e é para a gente se abastecer e ir para a luta. E eu estou muito feliz de estar aqui, reencontrar vocês. Eu estava contando para o Roberto, foram 22 anos aqui. Estou até emocionado. E 22 anos em que todo mês, né, no domingo, mesmo trajeto que eu fiz hoje, a gente vinha para cá, ou na creche do Baeta, ou lá na Matriz, fazer as nossas reuniões o dia todo, partilhar o nosso lanche. Beto é uma pessoa muito querida, ele foi sempre um grande irmão para nós, muito. Uma pessoa muito importante na nossa vida, na minha vida e mais. Eu adoro o jeito dele escrever, porque o Beto é político, pé no chão, é bem realista, não fantasia. Ele trabalha a partir da realidade concreta. Então ele é uma pessoa muito, mas muito querida. Eu conheço a família dele toda, sabe? Dona Estela, eu adoro cozinhar. Dona Estela, para mim, era uma pessoa assim, muito incrível. Mas formávamos uma relação extremamente familiar, mais do que... Eu acho que dizer que é um amigo é dizer muito pouco. E dizer é um irmão fraterno, um amigo fraternal. Então, esse grupo de Emaús era um grupo atuante. A gente fazia reunião, e a reunião era um grupinho pequeno. Nós éramos 15, 16 pessoas. E nos reunimos 2 vezes por ano. Um fim de semana ficamos juntos, isso desde 1974. O Grupo Emaús reúne teólogos e teólogas, biblistas, cientistas sociais, pastoralistas, mas todos envolvidos com um trabalho pastoral de base. Bom, o Beto é um pouco a alma disso tudo. Inclusive, ele tem consciência disso, suponho eu, porque ele pode estar em qualquer país da África ou da Europa, mas nunca falha a reunião. Ele antecipa as viagens para estar na reunião, porque ele é um pouco garante do grupo, a referência teórica, testemunhal das lutas dele. E todas as intervenções dele geralmente muda o rumo da conversa, porque ele é muito hábil de captar as várias tendências, de fazer uma síntese e levar sempre para frente e sempre alinhado com a realidade, com os desafios do real. Sempre pensando na dimensão política dos problemas, não só teológicas, espirituais ou éticas,
uma dimensão política, de engajamento, de transformação. E ele, nesse sentido, é um excelente articulador do poder. O Beto sempre se colocou conosco como um educador popular. E ele nos ensinou na prática essa missão. E é isso, e eu agradeço a vocês, né? Eu é que sou filho de vocês. Eu descobri esse grande amigo, esse amigo fraterno, esse amigo fiel, esse amigo que tem ali a palavra lealdade na ponta da linha, e não é uma lealdade ocasional, é uma lealdade para a vida toda, e que se reproduz em todos os amigos, e sem as firulas, e sem as bobagens de uma amizade que pode ser decorativa. E quando você vê, tem aquela coisa sólida, aquela coisa formada, aquela coisa imensa que só se pode estabelecer entre irmãos. Um grande amigo, tá? Desses que a gente pode contar toda a vida. Mas talvez o fato o mais bonito, bem pessoal. O Beto tinha um irmão, o Tonico, que ele tinha um problema de esquizofrenia e um problema de um acidente de moto que afetou a cabeça. Então o Tonico era uma pessoa maravilhosa, mas ele não tinha nenhuma noção do tempo. O Beto está em São Paulo. Vinha de vez em quando, veio o irmão mais novo, que o Tonico era o irmão mais novo. E aí chega um momento em que fica inviável para os meus pais segurar essa barra toda. Aí o Beto propõe a saída do Tonico para São Paulo. O Beto assumiu o Tonico, isso daí em São Paulo. O Beto tem uma família grande e o Tonico tinha dificuldades na festa de Natal. Todo Natal, o Beto ia passar com o Tonico numa praia lá para o lado de Cabo Frio. E entre Belo Horizonte e Cabo Frio, ele passava aqui em Juiz de Fora, na floresta, e passava 2 dias comigo, o Tonico. Tomava banho de piscina, distraía e tudo mais. E eu sei que eu sentia ali no Tonico um apoio tão grande do Beto que a gente não pensa. A gente pensa, às vezes, o Beto, o intelectual, o político, o ativista. E ficou uma frase para mim, tá? Eu falei com o Tonico: Tonico, como é que você está? Está bem? Estou sim. Estou sendo bem regado, como se ele fosse uma flor do jardim. Mas nesse ponto também, ele sabe que a obra dele já motivou tantas pessoas, já fez tanto. O problema é que ele acorda todo dia achando que ele pode fazer tudo de novo pela humanidade e vai embora. Ele não para, ele acorda todo dia resetado. Entendeu? E aí começa a batalha dele. Então, ele é uma pessoa, um revolucionário mesmo no âmago. Entendeu? Assim, ele não é um cara que aceita o que está colocado, não. Sabe assim? É tal história, assim. Enquanto tiver uma pessoa passando fome, você pode ter certeza que o Beto vai estar trabalhando.